No Brasil, a terra sempre foi centro de uma disputa fundamental, mas que muitas vezes acontece em silêncio. A grande questão é, o que o campo deve produzir? E talvez mais importante ainda, para quem? Essa pergunta que acaba definindo o futuro não só da nossa agricultura, mas da comida no nosso prato. Pensa bem, é uma verdadeira escolha de caminhos. A gente deve usar a terra para gerar riqueza, exportando commodities e trazendo dólar para o país? Ou quem sabe, o foco deveria ser garantir que todo brasileiro tenha comida na mesa? Ou será que a prioridade de tudo é preservar o meio ambiente para as futuras gerações? Olha, a resposta não é nada simples. Para a gente entender melhor esse debate, nosso papo vai ser dividido em 4 pontos. Primeiro, vamos conhecer os 2 grandes modelos que estão em jogo. Depois, vamos ver como essa disputa acontece na prática, aqui no Brasil. Em seguida, a gente analisa uma terceira via, uma que propõe um novo equilíbrio. E por fim, a gente chega na grande pergunta: que futuro a gente está construindo? Certo, vamos começar pelo começo. Para entender essa disputa, a gente vai usar um conceito bem útil, os tipos ideais. Pensa neles como se fossem 2 projetos, 2 visões completamente opostas que ajudam a gente a organizar o debate sobre qual caminho o campo deve seguir. De um lado, a gente tem um que se chama de modelo jeffersoniano. O nome vem de um ideal antigo lá do Thomas Jefferson, presidente dos Estados Unidos, que sonhava com um país de pequenos agricultores. A ideia central aqui é bem direta. A terra é dividida em pequenas propriedades que plantam de tudo um pouco, sabe? Vários tipos de alimentos. E o foco principal é abastecer o mercado do próprio país. Já do outro lado, a gente tem o modelo plantation. E aqui, a lógica é o exato oposto. Estamos falando de propriedades gigantescas, os famosos latifúndios, que se dedicam a um único produto, a monocultura. E o objetivo, quase sempre, é a exportação, produzir em uma escala enorme para vender lá para fora. E essa tabela aqui, olha, deixa tudo bem claro. O contraste é gritante. No modelo jeffersoniano, pequeno produtor, cultivo variado, comida para o mercado interno e uma administração familiar. Agora no plantation, grande produtor, um cultivo só, produção para exportar e uma gestão totalmente empresarial. São literalmente 2 visões de mundo diferentes aplicadas à terra. Beleza. Agora, vamos trazer essa teoria toda para a nossa realidade. Quando a gente olha para a história do Brasil, fica muito, mas muito claro qual desses 2 modelos acabou prevalecendo por aqui. O modelo plantation não é só uma ideia no Brasil. Ele é, na verdade, a espinha dorsal da nossa história econômica. Isso começou lá no século XVI com os engenhos de cana-de-açúcar. Seguiu firme no século XIX com os poderosos barões do café e está com tudo no século XXI com as plantações gigantescas de soja no centro-oeste. O produto muda, a tecnologia muda, mas o modelo continua o mesmo. E é aqui que a discussão pega fogo. Quem defende o modelo plantation diz que ele é o motor da nossa economia, que traz os dólares que o país tanto precisa com a exportação. Mas os críticos mostram o outro lado dessa moeda. É um modelo que concentra muita terra e muita riqueza na mão de poucos. E pior, pode ameaçar nossa segurança alimentar, já que a prioridade número 1 é vender para fora e não necessariamente alimentar quem vive aqui dentro. E essa dominância toda não acontece por acaso, não. Ela é ativamente mantida e fortalecida por uma influência gigantesca, tanto na política quanto na grande mídia. E essa influência ajuda a moldar não só as leis, mas também o que a gente pensa sobre o campo. Pois é, quem é que nunca ouviu esse slogan, né? Ele é um exemplo perfeito de como se constrói uma imagem super positiva e moderna do agronegócio, associando ele à tecnologia, à cultura pop, ao progresso, apresentando o agro como algo simplesmente essencial para o país. E na política, essa influência tem até nome. É a famosa bancada ruralista. A gente está falando de um grupo de deputados e senadores muito poderoso e super articulado lá no Congresso. O objetivo principal deles é, claro, aprovar leis e criar políticas que beneficiem os grandes produtores rurais. Mas a pergunta que fica é: será que a gente está preso só nesses 2 modelos? Jeffersoniano de um lado, plantation do outro? Vamos então para a nossa terceira parte, que apresenta uma alternativa que ganha cada vez mais força. Pois é, existe uma alternativa, um terceiro caminho, que tenta escapar dessa briga entre produzir para dentro ou produzir para fora, e coloca uma nova palavra no centro de tudo: a sustentabilidade. A lógica aqui é bem simples, mas fundamental. A produção de alimentos não pode destruir o próprio ambiente que a torna possível. Isso significa conciliar produção com a preservação. Significa proteger a nossa biodiversidade e, claro, não poluir a água, a terra e o ar.
Basicamente, é produzir de forma inteligente, evitando danos que não podem ser consertados e, principalmente, ajudando a combater as mudanças climáticas, em vez de piorar a situação. Um exemplo muito concreto dessa abordagem era o Fundo Amazônia. Funcionava assim, ó. Países como a Alemanha e Noruega doavam dinheiro, e esse fundo usava os recursos para financiar projetos sustentáveis de pequenas comunidades lá na Amazônia. A ideia era juntar geração de renda com preservação da floresta. Foi uma iniciativa muito importante, mas que a partir de 2020 enfrentou enormes desafios e acabou sendo paralisada. E tudo isso nos leva, finalmente, à pergunta mais importante de todas. Com esses caminhos colocados na mesa, qual deles o Brasil vai, de fato, escolher seguir? Então, vamos resumir a encruzilhada em que a gente se encontra. De um lado, o modelo que prioriza o pequeno produtor e a comida no prato de quem mora aqui. Do outro, modelo focado na exportação em massa, para gerar riqueza. E como uma terceira via, um modelo que coloca a sustentabilidade ambiental acima de tudo. Cada uma dessas escolhas leva a um futuro completamente diferente para o campo brasileiro e para todos nós. A pergunta que fica no ar, então, é essa. Qual deveria ser a nossa prioridade máxima? Maximizar a exportação a todo custo, garantir comida de qualidade para toda a população, ou assegurar um futuro onde o meio ambiente ainda exista? A resposta que a gente der para essa pergunta não vai definir só o futuro do campo, mas o futuro do Brasil inteiro.